Oi pessoal, a gente começa hoje com essa uma série de conversas com brasileiros inspiradores e que fazem a diferença. E para começar da melhor forma, temos hoje aqui do meu lado o João Roberto Ripper. Boa tarde, Ripper. Tudo bem? Bom, Ripper é carioca, fotógrafo documentarista com mais de 40 anos aí de estrada. É um dos iniciadores também do projeto Escola de Fotógrafos Populares na Favela da Maré. E tem aí um acervo de imagens também extremamente poderosas e reveladoras também de muitas das nossas culturas brasileiras, né? Tanto em comunidades periféricas, favelas, assim como também comunidades tradicionais. Então, Ripper, para a gente começar essa conversa, você normalmente se define como um fotógrafo a serviço dos direitos humanos. E dentro desse cenário, você traz um conceito que é o conceito de bem-querer dentro do seu trabalho, dentro das suas fotografias. Eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho do que é o bem-querer e de como que isso se revela também no seu trabalho. Então, bem-querer foi uma ideia vindo de pensamentos e aprendizados durante o processo de documentação e da constatação nos últimos anos de uma forma de documentação e de informação sobre as populações menos favorecidas, onde elas apareciam quase sempre como violentas, né? E também onde se deixava claro quase que a ausência de qualquer valor, né? Então, a repetição diária, constante, a toda hora, dessa violência, acabava estereotipando os moradores das favelas, principalmente, mas os moradores também quilombolas, os indígenas, os moradores de diversas populações tradicionais, basicamente os moradores de populações de espaços menos favorecidos financeiramente. O bem-querer é justamente um contraponto a isso. O bem-querer vem justamente em cima do que o estereótipo retira, né? Que é a beleza da informação. Então, eu trabalho muito num conceito de que um documentarista ele não pode perder a capacidade de se indignar com as injustiças, mas principalmente não pode perder a capacidade de se maravilhar com as coisas boas, né? E em cima disso, contar boas histórias, aproximar essas populações de quem recebe a informação, né? Eu sempre digo que o trabalho mais gostoso, melhor de um documentarista é quando ele consegue ser um caminho de bem-querer entre quem ele fotografa e quem vai ver as fotos, ou quem vai receber essa história. Muitas vezes, o que se percebe hoje é o desaparecimento de um conjunto de manifestações tradicionais, manifestações culturais populares dessas comunidades, que começam também a migrar para esse caminho da única história, também em virtude de toda a pressão, né, que é exercida também com essa cultura homogênea, globalizada, massificada. Qual você entende que é a importância também da gente olhar e reconhecer, né, essas tradições culturais para as comunidades tradicionais? Na verdade, eu acho que ficar em consonância é aprender com o processo de luta e resistência deles. Uma resistência que muitas vezes é passada através da tradição oral, né? E onde eles contam as histórias dos seus fazeres e vão ensinando as pessoas a dar continuidade ao seu processo cultural. Cultura de fazer arte mesmo, cultura de artesanato, cultura de fazer as casas, cultura de aproveitar a natureza e as folhas, os frutos, o caule, de uma forma que essa natureza continue. Eles são os grandes, né, pessoas responsáveis pela existência dos parques nacionais, que só puderam ser existidos por causa da presença deles, e uma cultura também da língua, da fala, da oralidade das músicas, das danças, né? Quer dizer, quando você vai e reconhece essas culturas e aprende, né? Um fotógrafo, um documentarista de modo geral, em qualquer área da comunicação, ele tem que aprender, né? E quando você passa essas belezas que você aprende, você começa a trazer histórias que a população há muito tempo começa a deixar de existir, de receber essas informações. E quando você passa as informações de tantas coisas tão bonitas, que sejam os índios, sejam os quilombolas, né? Sejam os colhedores de flores, sejam os vazanteiros, catingueiros, enfim,
eles fazem, as pessoas começam a ver e dizer, poxa, que legal que tem isso, você começa a aproximar. E com isso você dá uma força para não existir uma repressão tão brutal, porque a gente, na verdade, tem um projeto político, infelizmente, nos nossos governos, que cresceu muito nos últimos anos, que é um processo que aterroriza, porque é um processo da retirada dos direitos. Acho que um direito que você traz, que eu acho que é um primeiro direito, um direito fundamental, que é o direito ao território. Aqui em Paraty, a gente sofre, né, com uma série também de conflitos relacionados à especulação imobiliária, né, e a essa luta pelo território. Mas, a despeito disso, a gente encontra ainda hoje um grande número de comunidades tradicionais, indígenas, caiçaras e quilombolas, que resistem, que se organizam. Né? A gente tem com orgulho uma organização como o Fórum das Comunidades Tradicionais e que também apoia essas comunidades na luta pelos seus direitos. A gente esteve junto no Quilombo do Campinho, né? E pôde também conhecer um pouco da comunidade, um pouco das atividades que eles desenvolvem lá. Então eu queria que você comentasse um pouco como foi essa experiência de visita ao Quilombo do Campinho. Eu tinha vindo há muito tempo atrás no Quilombo do Campinho, não me lembrava nem exatamente se era ele, tantos são os quilombos que eu vou. Depois, pesquisando meu arquivo, vi que era. E você vê uma luta super bonita, porque você vê uma luta onde a comunidade inteira produz os seus artesanatos, tem um espaço para venda desses artesanatos, artesanatos esses que na sua maioria versam sobre as suas atividades, os seus animais, as suas preservações. Né? Você tem uma reconstituição do direito das pessoas quando você vê o nucleamento deles através de famílias, né? E a escravidão foi uma coisa tão brutal que o que ela fez foi dilacerar as famílias para que elas não pudessem ser reconhecidas. E em termos de território, isso é de uma importância enorme, porque o território é muito maior do que a terra em si, mas ele tem uma extensão que vai até a ancestralidade. E se você não tiver o reconhecimento das famílias, você tem a dificuldade de ter o reconhecimento dessa ancestralidade. Eles trabalham muito bem isso. Trabalham também com uma maestria a propriedade de poder usar a terra, né, como um bem próprio. Né? E eles vão lutando. Isso tudo quanto a processos que eles tiveram desde que se passou as estradas, primeiro uma escravidão de onde eles são remanescentes de pessoas, né? Eles falam dos avós escravos, né? Tiveram uma luta belíssima, depois essa luta se agrava com a construção da Rio Santos, né? E eles se reforçam, resistem, e acho que o Brasil devia, o Rio de Janeiro devia ter um orgulho brutal de saber que ainda existem resistindo e fazendo uma cultura belíssima, que cabia a nós estar divulgando e aprendendo num espaço, num município como Paraty, você poder ter caiçaras, poder ter índios, né, os índios guaranis, e poder ter os quilombos que se tem. Né? E dentro dessas atividades, né, também que eles hoje desenvolvem, né, pensando também, você traz essa questão na necessidade da gente poder olhar também, da gente poder conhecer e reconhecer também as belezas, né, e essa luta também dessas comunidades. Esse processo de recepção de grupos também que hoje eles têm, né, e essa vinda também de pessoas que são externas a eles, dentro de um projeto que hoje é organizado e gerido pela própria comunidade, como que você enxerga isso e qual que você acha que é a importância desses encontros também? Duas coisas nessa questão. A primeira é que comunidades tradicionais precisaram no passado de ficar escondidas, né, para sobreviver. E hoje elas necessitam de visibilidade para continuar seu processo de luta e conseguir cativar pessoas para se juntar a esse processo de luta. Né? Acho que o grande cuidado que tem que se ter é que os grandes processos de visita, de conhecimento, de aulas que são de turismo e de história ao mesmo tempo dentro do quilombo, tem que ser em consonância com o quilombo e a partir da vontade dos quilombolas, né? E partilhando não só o saber com eles, né? Mas a própria experiência de que isso pode gerar também uma renda de onde eles possam participar, né? Então, eu acho que experiências positivas e negativas têm acontecido nesse campo, e essas experiências positivas todas estão presas com respeito
de que esse processo parta da comunidade, né? E quem de fora vem e acredita e se junta tem que ser dentro dos quereres, né, aprendidos e respeitados dessa comunidade. Perfeito. Ripper, eu te agradeço profundamente por essa conversa e a gente vai ficando por aqui também, com um grande prazer aí de começar essas conversas também, tendo a sua voz, né, que traz aí toda essa história, de retratar também, né, e documentar as comunidades tradicionais, trazendo toda a questão da beleza, trazendo toda a questão do afeto e da questão da resistência. Perfeito, obrigado, Vicente. Valeu.